Olá! Hoje o nosso devocional será sobre avivamento. Nós vamos passar por várias passagens na Bíblia e que vai nos dizer o que é avivamento. Vamos começar? Avivamento é um momento especial em que uma ou mais pessoas renovam a sua fé em Deus por meio do louvor, da pregação e da oração. Isso acontece quando um grupo de pessoas procura se conectar mais com Deus, gerando mudanças positivas em suas vidas. Elas se arrependem do que fizeram de errado e mudam seus hábitos para melhor. O avivamento pode acontecer de forma individual ou coletiva. Isso ocorre quando se arrependem dos seus erros, buscam mais a Deus, se entregam ao Espírito Santo e decidem viver de forma mais santa. O avivamento, como aqui disse, ele pode acontecer de forma individual ou coletânea. Mas por que isso acontece? São quando as pessoas decidem se doar mais a Deus, decidem buscar mais a Deus, fazer a obra, orar mais, jejuar. E quando acontece de forma coletiva, é porque são pessoas que querem mais de Deus, querem o mais, querem o algo, um profundo com Deus. Isso acontece, obviamente, quando um grupo de pessoas se reúnem em louvor, adoração e o mover de Deus acontece. E aí aquelas pessoas não querem mais sair dali, porque é um mover tão grande, é o poder do Espírito Santo acontecendo, sabe? Pessoas são batizadas do Espírito Santo e acontece o sobrenatural. Aí acontece o avivamento. O avivamento são pessoas que querem mais de Deus, são sedentas pela palavra, são sedentas para conhecer a Deus. E quando essas pessoas decidem querer mais de Deus, então o milagre acontece, o avivamento acontece, que pessoas avivadas, elas querem avivar. Pessoas transformadas, elas querem transformar. Então, quando uma pessoa ela quer mais algo com Deus, então ela quer incentivar as outras. E as outras, e vai mais outras. E aí, quando essas pessoas se juntam para adorar a Deus, o mover acontece. E outras pessoas vão chegando, até que tem um avivamento coletivo. É uma bênção. Continuando, passos para viver o avivamento na presença de Deus. Toda pessoa pode experimentar o avivamento espiritual. Basta buscar a Deus de todo o coração. 4 passos que te aproximam de Deus. E acontece o avivamento. Primeiro passo: tenha um arrependimento sincero. O avivamento espiritual começa com um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Isso envolve reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus e buscar uma mudança de atitude. O avivamento espiritual sincero acontece assim, quando uma pessoa está decidida a mudar. Então ela aceita Jesus e a partir dali ela vive uma vida santa diante do Senhor. Né? Ela confessa os seus erros a Deus, ela confessa os seus pecados, ela se arrepende de fato e a partir dali, daquele ponto do arrependimento, ela vive uma vida diferente, transformada, que é uma vida de renúncia, santificação, é uma vida de obediência a Deus. E a partir dali, daquela caminhada, vai acontecendo a transformação, a mudança e o avivamento na vida daquela pessoa. Quando confessa de verdade. A Bíblia destaca em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados, trazendo cura à sua terra. O arrependimento sincero abre o caminho para a restauração da comunhão com Deus e prepara o coração para viver o avivamento espiritual. Porque quando o templo está preparado, quando o templo está limpo, né? Quando o corpo está limpo, purificado, então o Espírito Santo ele habita. E quando o Espírito Santo habita, acontece a transformação por completa. E aí o avivamento acontece. Segundo passo, busque a Deus intensamente. O avivamento acontece quando buscamos a Deus de todo o coração. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 13, nos ensina que ao buscá-lo, nós o encontraremos. Isso implica
priorizar a comunhão com Deus por meio da oração, do estudo da Bíblia e da meditação na sua palavra. A oração nos conecta com o Pai e a sua palavra, e a palavra de Deus alimenta a nossa alma e nos revela a sua vontade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ele se revela a nós, nos fortalece e nos renova. Então, quando a gente ora mais a Deus, prioriza os momentos de oração, de leitura da palavra, o momento de comunhão com o Senhor, a nossa oração se conecta ao Pai, a palavra do Senhor alimenta a nossa alma e nos revela a sua vontade. Então, quando nos decidimos priorizar a Deus, ele prioriza nós. Então, de certa forma, quando lemos a sua palavra, estudamos e meditando, ele se revela a nós. Então, quanto mais fundo nos mergulharmos na palavra do Senhor, na busca, na oração, na intensidade, mais o Senhor nos renova, nos fortalece e ele se revela a nós. Né? Então, aos poucos, o avivamento na nossa alma vai acontecendo, a transformação vai acontecendo. Terceiro passo, renda-se ao Espírito Santo. O avivamento espiritual é impulsionado pelo poder do Espírito Santo. É essencial permitir que ele nos encha e nos guie, o Espírito Santo. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo nos capacitaria a sermos testemunhas eficazes em todo o mundo. É por meio do Espírito Santo que recebemos dons espirituais para servir a Deus e aos outros. O avivamento acontece quando nos submetemos à liderança do Espírito e permitimos que ele transforme as nossas vidas. Lá em Atos também fala que quando o povo está buscando tão intensamente a Deus, então acontece o mover do Espírito Santo, acontece o avivamento do Espírito Santo. Então ali acontece, quando o povo está buscando, acontece o avivamento, o pessoal está ali orando incansavelmente, está ali buscando, e aí acontece o batismo do Espírito Santo, que é essencial para as nossas vidas. Ter o Espírito Santo é essencial, porque ele nos guia, ele nos capacita e ele nos direciona. E ele é nosso amigo, né? Então ele nos direciona, ele fala, tá errado, ó, ajeita isso, ó, ora mais, você tá orando pouco. Entendeu? Então é essencial termos o Espírito Santo, porque é através dele que acontece também o avivamento. Então temos que ter o Espírito Santo para o avivamento acontecer. Quarto passo, consagre sua vida a Deus. O avivamento traz consigo o desejo de viver uma vida consagrada a Deus. Isso inclui o afastamento do pecado e a busca por uma vida justa e santificada. Pedro nos exorta em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, a sermos santos em todas as nossas atitudes. O avivamento espiritual nos inspira a amar e obedecer a Deus de todo o coração, impactando as nossas ações e os nossos relacionamentos. O avivamento espiritual acontece quando nos arrependemos sinceramente, buscamos intensamente a Deus, nos rendemos ao Espírito Santo e nos comprometemos a viver em santidade. Coloque esses pontos em prática e seja renovado com o Espírito Santo. Então, é necessário termos uma comunhão com Deus para termos o avivamento. Porque quando o avivamento começa em nós. Nós, quando decidimos ser transformados, nós nos dedicamos a Deus, nós oramos e buscamos a Deus. Então, o Senhor, ele vai nos transformando de dentro para fora, ele vai limpando o nosso coração, ele vai restaurando o nosso ser, ele vai tirando toda impureza, todo pecado. Ali começa a trabalhar a transformação. Quando somos transformados, quando somos transformados e limpos, o Espírito Santo, então, ele habita nas nossas vidas. E aí um trabalho ainda maior espiritual acontece, porque nós estamos limpos e transformados com o Espírito Santo. E aí, conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai adorando a Deus, conforme a gente vai obedecendo a palavra de Deus, conforme a gente vai nos entregando ainda mais, fazendo a obra, sabe? Ajudando o nosso próximo, amando o nosso próximo, então o avivamento acontece. Não importa se é na sua casa, não importa se é na sua igreja. Quando o mover de Deus acontece, então não tem como se conter.
né? Conforme você vai estar ali no louvor, nos louvores, na adoração, então o Espírito Santo vai queimando, vai ardendo, vai incendiando o local. E aí, quando pensar que não, todos à sua volta estão sendo avivados, estão sendo transformados e estão tendo experiência com Deus. Então, tem aqui também que eu deixei separado alguns exemplos de grandes avivamentos na Bíblia. Avivamento em Samaria. Atos capítulo 8, versículo do 5 a 8. Filipe pregou o evangelho em Samaria, resultando em conversões em massa e milagres, despertando espiritualmente na cidade. Então, quando vamos pregar, um exemplo de uma praça, pessoas ali são convertidas, pessoas ali são tocadas, pessoas ali são cheias do Espírito Santo. E naquele momento pode haver um avivamento também. Às vezes a gente pensa que vamos falar uma palavra na rua e não vai tocar ninguém, mas toca. O Senhor fala também. Avivamento em Nínive. Jonas, capítulo 3, versículo do 4 ao 5. A pregação de Jonas sobre o juízo de Deus levou o povo de Nínive a arrepender-se, causando um avivamento nacional. O povo aqui foram transformados pela pregação dos discípulos. Eles foram tocados para vocês verem que eles pregaram em público. Foram numa praça, foram numa rua e só pregaram. E ali Deus fez a obra. É importante da gente falar do amor de Deus, é importante da gente ir nas ruas e pregar a palavra da verdade, sabe? Começar um culto com louvor e adoração. E ali o Senhor vai trabalhando, o mover vai acontecendo, pessoas vão ser tocadas, pessoas em voltas vão ser cheias do Espírito Santo, pessoas ali às vezes que não são convertidas se convertem a Deus. E ali quando isso acontece, quando o milagre acontece em nós, quando a transformação acontece em nós, quando somos avivados, então nós podemos avivar outras pessoas. O avivamento ele não pode acontecer se você não é avivado, se você não é transformado. Então o Senhor ele te limpa primeiro, ele te purifica primeiro, para então ele te usar para fazer com outras pessoas. O grande avivamento de Pentecostes caracterizou-se pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que capacitou os discípulos e impactou o mundo ao seu redor. Na Bíblia encontramos inúmeros momentos em que vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Até hoje, a palavra de Deus continua avivando os nossos corações, renovando as nossas mentes e capacitando-nos para fazer a sua vontade com coragem e ousadia. Então, o Senhor, ele sempre fala na sua palavra que ele nos dá ousadia para pregar a sua palavra, né? Então temos que ter coragem de pregar a palavra da verdade, pregar sobre Cristo, porque é importante para acontecer mudanças, sabe? É importante para acontecer o avivamento. O avivamento não é simplesmente uma ocasião, um momento. O avivamento ele tem que ser constante, tem que ser o tempo inteiro. Ou individual ou coletivo. Individual é você na sua casa, com a sua família, buscando, adorando. E aquele seu ambiente na sua casa ser cheio do poder de Deus. Ali você e sua família são cheios. E dali de você e sua família, vocês levarem isso para a sua igreja. Entendeu? Quando você começa a fazer na sua igreja diferente, né? Começar a louvar diferente, começar a buscar diferente, então o pessoal vai entender e vai fazer também. E ali acontece o avivamento coletivo, né? Todos sendo cheios com o Espírito Santo, todos sendo batizados. Então, igreja, esse é o avivamento. Eu acredito que nós estamos no tempo de viver isso. Pessoas cristãs, pessoas com coragem, né? De levantar e falar a palavra, de ir nas ruas, sabe? Às vezes eu sinto falta disso, de pessoas indo pregando nas ruas, nas praças, e o milagre aconteceu. Eu já vi tantas coisas acontecendo, sabe? Nas praças, nas ruas. Quando alguém se levanta, quando alguém com coragem se levanta, se dispõe de ir lá e pregar a verdade, e ali Deus começa a trabalhar ao redor, e vidas são batizadas, e vidas são transformadas. Então eu acredito que no dia de hoje ainda é possível acontecer um avivamento. Então que nós possamos nos levantar para fazer isso acontecer, porque ainda dá tempo. Até Jesus voltar, precisamos despertar, precisamos levantar e reagir, porque tem muitas pessoas ainda sedentas pela palavra de Deus, sedentas por conhecer Deus, porque tem gente que ainda não conhece, tem gente que tem raiva do Senhor
por pessoas que pregaram de maneira errada, por terem pregado de maneiras que ofenderam, né? Ou como posso dizer, que falaram ao contrário do que Jesus é. Mas eu tô aqui para falar que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não há salvação sem conhecer Jesus de verdade, sem conhecer a palavra, sem buscar, né? Então, que a gente venha hoje ter esse despertamento de buscar a Deus, de orar a Deus e saber que Ele é o que salva, Ele é o que cura, Ele é o que restaura. Então, se você precisa que a sua casa seja restaurada, transformada, comece a buscar Ele hoje. Comece a fazer você a diferença na sua casa, porque através de você, Ele vai usar os outros ao redor da sua casa e o avivamento e a transformação vai acontecer. Então essa é a palavra de hoje que eu deixo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!